Meus amados irmãos, eu recebi uma instrução que depois de uma feijoada na hora do almoço hoje, eu tenho que pregar bem fervoroso. Vai ser um desafio aí ficar acordado. Brincadeira, irmãos, que bênção que foi hoje, né? O departamento infantil com todo o trabalho realizado. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos, por todos que têm apoiado o trabalho das nossas crianças aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis capítulo 16. Nós estamos falando um pouco sobre, dentro do mês da família, na temática Lute por sua família. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de abordar um tema que é tão necessário, porque temos problemas familiares. Gênesis 16, do verso 1 ao 6. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Meus irmãos, poucas alegrias nessa vida se comparam a uma vida familiar harmoniosa. Poder passar sabendo que nós temos uma família harmoniosa, tranquila, sem grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, poucas coisas neste mundo são tão estressantes e tão cansativos quanto um lar cheio de conflitos, cheio de problemas, dificuldades. E é claro que nenhum de nós, nenhum lar aqui está livre de conflitos, nenhum de nós está livre de enfrentar lutas. Todos nós lutamos contra a carne. Todos nós temos dificuldades. Eu costumo dizer que nós casamos com alguém que é pecador, que é pecadora. E por mais que estejamos lutando, batalhando, caminhando na nossa jornada cristã, podemos em algum momento, enquanto pecadores que vivem com um contato próximo uns com os outros, entrar num conflito que é inevitável. Mesmo nos melhores lares cristãos, eles encontram e têm brigas, têm dificuldades. Maridos, esposas cristãos terão mal entendidos, desentendimentos, mágoas. Não devemos esperar a perfeição. Porque, na verdade, meus irmãos, ao mesmo tempo, um lar que é um lar cristão, ele é um lar composto de pessoas que ainda lutam contra o pecado. Mas também, irmãos, nós devemos nos lembrar que devemos seguir o plano de Deus para a família. E lembrar, meus irmãos, que essa pode ser uma experiência alegre, acolhedora, amorosa. Sua casa, como ela está? Sabe, meus irmãos, vou aproveitar que minha esposa não está aqui. Eu vi um vixe. Às vezes nós temos discussões em casa, né? Graças a Deus são poucas. Seja o marido com a esposa para com o marido, seja com os filhos. E uma das coisas que eu acho interessante é você morar do lado de alguém que é da igreja. E de repente você está numa discussão mais acalorada e você lembra, a Celina é da igreja. E sabe, meus irmãos, às vezes nós
não paramos para perceber isso, né? Porque nós nos preocupamos tanto se alguém está nos ouvindo em meio a uma discussão, alguma coisa, mas nós não paramos para refletir que, por mais que enfrentemos conflitos e lutas dentro do lar, Deus está presente. O desejo do Senhor é que tenhamos um lar que, ainda que imperfeito por causa dos nossos pecados, seja um lar segundo a vontade dele. Veja, a casa de Abrão, na casa de Abrão, depois Abraão, havia conflitos em sua casa, porque ele e Sarai seguiam alguns costumes culturais relativos à família e violavam alguns princípios da palavra de Deus. Veja, com isso eu não estou desmerecendo, com isso eu não estou dizendo que Abraão não é o pai da fé. Hoje de manhã nós mencionamos isso, né? Nós olhamos para um homem que é pecador, para uma mulher que é pecadora. Veja, o conflito continua até hoje entre os descendentes de Abrão, por meio de Ismael, o povo árabe, por meio de Isaque, os judeus. Mas aprendendo com os erros, meus irmãos de Abrão, nós podemos evitar os problemas em que muitas e muitas vezes podemos cair. Aprendendo, meus irmãos, com a palavra de Deus, nós podemos reparar os danos em nossa família. Nós podemos, irmãos, saber e aproveitar este momento, dentro dos incidentes que nós temos aqui, do capítulo 16, extrair algumas lições para nós. Veja, nós temos problemas familiares, nós temos lutas, quando nós seguimos os costumes culturais errados, em vez de seguir os planos de Deus. Só para pontuar aqui o contexto, meus irmãos, Abrão e Sarai estão há anos esperando uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abrão, lá no capítulo 12, verso 2, também no capítulo 15, verso 4 e 5. E ele faz uma promessa dizendo que ele teria uma grande descendência. Mas quando nós chegamos aqui, no capítulo 16, já se passaram 10 anos desde que ele saiu de Harã. Está lá no verso 3. Sarai ainda é estéril. E isso cria um cenário, meus irmãos, de tensão entre a fé e a frustração. A prática de gerar filhos por meio de servas era culturalmente comum naquele tempo. Nos códigos legais, meus irmãos do Antigo Oriente Próximo, nós vemos que uma esposa estéril poderia dar sua serva ao marido para que ele tivesse filhos. Mas era um costume entre os pagãos. Era um costume, por exemplo, no Código de Hammurabi, outros e outros textos. Mas esses filhos, eles seriam legalmente da esposa, que não poderia dar filhos. Isso não era escandaloso culturalmente. Porém, meus irmãos, a Bíblia narra que essa prática, ela é uma prática crítica, é uma prática com um olhar crítico e mostra as consequências destrutivas dessa prática. Agar era uma egípcia e provavelmente adquirida no Egito quando Abrão desceu para lá por causa da fome, lá em Gênesis capítulo 12. Isso acrescenta camadas ao texto, porque ela era uma mulher escrava, estrangeira, oprimida, ou seja, alguém totalmente vulnerável no contexto social daquela época. Quando nós olhamos além do contexto histórico, nós devemos olhar também o contexto literário aqui. E é interessante, meus irmãos, porque no capítulo 16, ele faz parte do ciclo de Abrão. Veja, do verso 12 até o verso 25, há uma porção extensa da vida deste homem. Esta é uma narrativa que interrompe momentaneamente o foco em Abrão para mostrar os efeitos da impaciência e também das soluções humanas para cumprir a promessa divina. Quantas e quantas vezes nós não queremos dar uma ajudinha para Deus? Nós oramos e parece que Deus está demorando. Ainda bem que não acontece conosco, é só lá. Veja, no capítulo 15, meus irmãos, Deus assegura a Abrão que ele terá um herdeiro legítimo. E ele o Senhor sela uma aliança com ele, uma aliança unilateral de Deus, baseada na graça. Mas no capítulo 16, o casal então tenta um atalho. E aqui nós temos um contraste entre a promessa
de Deus e o plano humano central. Sabe, é a vontade de Deus e ela sempre vai se cumprir, mas o desejo do homem de tentar dar um jeito. Meus irmãos, o texto mostra que quando tentamos acelerar o plano de Deus com as nossas mãos, os resultados são desastrosos. Surge rivalidade, humilhação, opressão, fuga, sofrimento. Isso contrasta, meus irmãos, com a paz, com a fidelidade, com a soberania, que marcam a ação de Deus, desde o capítulo 15 até o capítulo 17. E o foco, meus irmãos, se volta inesperadamente para uma estrangeira, para uma egípcia chamada Agar. Do versículo 7 em diante, Abrão e Sarai desaparecem da cena e o foco recai aqui sobre Agar. O texto introduz o anjo do Senhor que a encontra no deserto e ali a chama pelo nome, algo que Sarai e Abraão não fazem. O Abrão, né? Me perdoe, eu vou ficar corrigindo toda hora, mas neste momento ainda não tinha o seu nome mudado. O Senhor escuta a dor. O Senhor faz uma promessa. Isso mostra, meus irmãos, a importância da narrativa como crítica ao tratamento que Agar recebe e como revelação de Deus que vê e ouve, apesar de ser uma estrangeira. Em toda a cultura, meus irmãos, há elementos favoráveis à vida familiar. Alguns neutros, outros prejudiciais. E como povo de Deus, se quisermos ter famílias harmoniosas, nós devemos refletir biblicamente sobre a nossa cultura, resistir aos costumes que são adversos ao plano de Deus para a família. E eu quero, meus irmãos, me concentrar nessa noite, de forma breve, em 3 lições que nós podemos aplicar se queremos ter uma família harmoniosa, se queremos ter uma família que é abençoada por Deus, não segundo os ditames deste mundo, mas segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a nossa cultura, é entender que a nossa cultura pressiona as famílias a violar a palavra de Deus. Entender que a nossa cultura pressiona a violar a palavra de Deus. Ontem eu trouxe uma palavra aos irmãos, falando um pouco sobre a influência das mídias na família cristã. E nós tratamos, mostrando alguns dos aspectos da influência das mídias, e um dos aspectos, meus irmãos, para vencer esta influência danosa, esta influência que tanto tem acabado com as famílias, é reconhecer, é enxergar, à luz da palavra de Deus, o que o Senhor espera. É com as lentes da palavra de Deus. Veja, meus irmãos, a pressão sobre as famílias é maior agora do que qualquer outro momento da história por causa da mídia de massa que bombardeia com ideias, com exemplos que corroem a estrutura familiar. Não são poucas as vezes, meus irmãos, que nós olhamos alguns aplicarem como o sexo ilícito, dizendo, na verdade, não é tão ilícito assim. Na verdade, faça o que você tem vontade. Nós vemos, meus irmãos, nesta sociedade, que ninguém mantém comprometimento com um casamento, com um relacionamento que é problemático. Porque alguém vai dizer, afinal de contas, você merece ser feliz. Além disso, quando nós olhamos nessa sociedade, é dito que é melhor que os filhos morem com um dos pais, ao invés de morar numa casa onde há dificuldades, onde há discussões. Ou então, a felicidade vem do sucesso financeiro. Tanto o marido quanto a esposa precisam de uma carreira para se realizarem, para progredirem financeiramente e terem vidas autônomas, apenas para dormir à noite. Mas cada um puxa a corda para um lado. Meus irmãos, a nossa sociedade tem anunciado e tem ditado para muitas famílias regras que têm acabado com a estrutura familiar segundo a vontade de Deus. Há um comentarista chamado Bruce Wilkinson, e ele observa o seguinte, abre aspas, a igreja, refletindo as tendências da sociedade, não leva mais o casamento
tão a sério quanto Deus. Fecha aspas. Sabe, meus irmãos, ele está aqui, esse escritor, comentarista, está citando um professor de direito que ressalta que é mais fácil nesse país abandonar um casamento do que o compromisso de comprar um carro usado. Lógico, ele estava se referindo nos Estados Unidos da América. A maioria dos os contratos não pode ser revogado unilateralmente, mas os casamentos podem ser rescindidos para praticamente qualquer pessoa, a qualquer momento, ou sem justa causa. E até mesmo cristãos estão abandonando e fazendo fileira. Sabe, meus irmãos, nos dias de Abrão e Sarai, as pressões culturais talvez não fossem tão intensas quanto os nossos dias, mas ainda eram poderosas. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós vivemos como um peixe que está molhado, mas que não percebe que está molhado, porque ele está vivenciando aquilo com muita normalidade, está imerso na cultura. E isso não nos afeta. Naquele contexto, meus irmãos, na cultura deles, havia uma forte pressão para ter filhos, especialmente os homens. Filhos garantiam que o nome da família seria perpetuado. Filhos mostravam que você era próspero e abençoado. Não ter filhos era um sinal de reprovação. E essa estigma era tão forte que se uma esposa não pudesse ter filhos, o costume então era que ela desse uma das suas servas ao marido como concubina. Os filhos dessa união então tornavam filhos da esposa. No caso de Abraão, meus irmãos, de Abrão, a pressão para ter um filho foi aumentada por dois fatores. O primeiro deles era o seu nome. Seu nome significava pai de muitos, ou pai exaltado, ou pai de nação. No capítulo 17, Deus lhe dá um novo nome, Abraão, pai de uma grande nação, ou de uma multidão. E aí eu fico a imaginar, meus irmãos, como que Abraão deve ter se sentido, ou até então Abrão deve ter se sentido, quando um grupo de comerciantes, por exemplo, passou por suas tendas e talvez perguntou para ele, qual é o seu nome? E ele respondia, Abrão. Isso, meus irmãos, alguém poderia olhar e dizer, que maravilha, quantos filhos você tem? E ele iria responder, nenhum. Sabe, talvez as pessoas iriam conter o riso, talvez olhar uma outra meneando a cabeça, mas acrescentava aqui, meus irmãos, que Abraão poderia responder, Deus me prometeu dar um filho e me fazer pai de uma grande nação. A segunda razão, meus irmãos, além do nome, é que Abraão sentiu a pressão de ter um filho, a pressão de ter um filho, que foi repetida pela promessa de Deus de lhe dar um filho. Sabe, Abraão já com 85 anos, Sarai com 75 anos, e mesmo com a expectativa de vida mais longa naquela época, eles estavam se aproximando da idade que fisicamente era impossível reproduzir, ter filhos. Se Deus fosse se manifestar, parecia que tinha que ser logo, parecia que tinha que ser na agenda do homem. E foi nesse contexto que Sarai, então, elaborou o seu plano. De acordo com o costume da época, de dar a serva a Abrão, talvez esse pensamento já tivesse passado pela cabeça de Abrão, antes que ele o tivesse descartado, talvez não querendo ameaçar Sarai, ele então nem cogitava isso, mas agora vem dos lábios da esposa, agora vem dos lábios dela. Veja, Agar, nós não temos o relato, mas podia ser uma jovem atraente, bonita. Ela provavelmente fazia parte do dote que Faraó dera a Abrão e Sarai, por ele ter, quando eles desceram ao Egito, pelo pecado pecado passado de Abrão, né? Quando ali no Egito ele tenta vender Sarai como sua irmã, trazendo aquela ideia. E tudo isso, esse passado volta agora a assombrá-lo, meus irmãos, de uma forma diferente. Ele cedeu ao costume culturalmente aceitável, deitou-se com Agar e ela engravidou-se, ou engravidou dele.
Aqui, meus irmãos, eu olho três aspectos interessantes. Primeiro, a maioria das tentações muitas vezes vem daqueles que estão mais próximos de nós. Ninguém vai sugerir para você, fora do seu convívio, que você não deve ouvir a voz de Deus, não, que você tem que exceder. Geralmente são as pessoas próximas. Eu não posso afirmar com certeza, mas o meu palpite, meus irmãos, é que se o amigo de Abrão, Manre, tivesse sugerido isso, Abraão teria resistido à ideia. Mas quando Sarai sugeriu que ele desse então um filho através de Agar, ele se mostrou vulnerável. Afinal de contas, quem manda em casa? Não, não é isso, irmãos. Eu confesso que eu estava escrevendo e estava pensando em colocar isso. Quem manda em casa? Mas eu não vou falar isso. Bom, continuando no texto, nós somos mais influenciados, meus irmãos, por aqueles com quem nós temos mais proximidade emocional. Sabe, nós sabemos pela Escritura que Satanás chegou até Adão quando ele ouviu quem? Sua esposa. Sabe, meus irmãos, aqui a mesma frase nos alerta que nós precisamos estar em guarda para não sermos influenciados erroneamente por aqueles mais próximos de nós e para não tentar aqueles mais próximos de nós. Não ocupar um lugar que não é nosso, é de Deus. A tentação de esfriar o zelo pelo Senhor provavelmente virá de um cônjuge morno, de alguém que se distancia do Senhor, de alguém que pode ser instigado pelo nosso adversário, dando ouvidos à voz que não é a voz do Senhor. Esteja em guarda, atentos. A segunda coisa que eu também olho para esse texto é que os motivos corretos não bastam. Nós precisamos dos métodos corretos. Veja, meus irmãos, tanto Abrão quanto Sarai tinham motivações puras. Eles queriam realizar a vontade de Deus, eles queriam gerar um herdeiro que Deus havia prometido, eles queriam ajudar Deus. Seus motivos eram corretos, mas os seus métodos errados. Na obra de Deus, os métodos corretos, os métodos que nós devemos seguir, são frequentemente tão importantes quanto os resultados. E a questão fundamental não é o resultado final, mas os resultados que expressam a fidelidade. Sabe, meus irmãos, se perguntar como eu cheguei ali, ou esse resultado veio da dependência de Deus, ou ele foi produzido pela minha carne, eu preciso perguntar. Deus é a fonte ou a natureza humana decaída é a base? Me recordo, meus irmãos, um amigo, pastor, colega de turma, relatando que um pastor que pastoreava numa favela no Rio de Janeiro recebeu a visita de um traficante e ali ele então ouviu da parte daquele traficante, outros armados durante o culto, participaram do culto. No final do culto, o chefão do tráfico que estava ali veio com um saquinho e ali tinha uma bolada de dinheiro. E aquele chefe do tráfico disse para ele assim: olha, meu dízimo, eu estou dando meu dízimo. Aquele evangelista, não era um pastor ordenado, era um evangelista que cuidava daquela congregação ali, disse para aquele traficante, o chefe do tráfico: olha, você é muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus, quantas vezes você quiser, mas eu não posso aceitar o seu dinheiro, porque eu sei a fonte dele, eu sei de onde ele vem. Irmãos, a pergunta que é feita é: aquela congregação não precisava de recursos? Será que aquela congregação não precisava de passar por uma mudança ali? Aquele traficante então respondeu para ele: olha, eu vejo que você é uma igreja séria, e você tem meu respeito aqui, porque os seus amigos ou os outros aceitam naturalmente o que está sendo ofertado. Irmãos, com isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Este é um problema especial para nós, porque muitas vezes nós somos pragmáticos. Se funciona, deve estar certo. Afinal, olha os resultados.
Sabe, meus irmãos, estes métodos comprovadamente edificam a sua igreja. Será que esses métodos de fato vão abençoar? Observe que Abraão obteve resultados pretendidos com Agar. Ele teve um filho. Ele teve um filho, mas não veio do Senhor, e isso criou todos os tipos de problemas a curto e a longo prazo. Motivos corretos devem ser acompanhados por métodos corretos. Mas ainda, irmãos, os métodos corretos envolvem buscar o Senhor, não usar meios culturalmente aceitáveis para escapar de nossos problemas. Quando Sarai disse para Abrão, o Senhor me impediu, isso deveria ter acendido, meus irmãos, luzes de alerta no coração desse servo do Senhor. Sim, de fato, é o Senhor que fecha a madre e abre a madre. Mas veja, se o Senhor o impediu, então é errado tentar qualquer atalho para buscar outros meios que o Senhor impediu. Quando o Senhor encerra em alguma provação, tenha cuidado para que você não venha remover e tentar achar um meio termo. Se o Senhor está impedindo determinada ação na sua vida, cuidado para não buscar atalhos, porque são caminhos de morte. Provérbios nos lembra sobre isso. Meus irmãos, é permitido trabalhar para aliviar o problema da nossa vida se você realmente busca o Senhor no processo. Agora, querer aliviar os problemas, as dificuldades com o nosso coração, consultando o nosso coração e não o Senhor, é perigoso, extremamente perigoso. Portanto, quando nós paramos, meus irmãos, e observamos que estamos no meio de uma cultura permeada por pessoas caídas, no mundo quebrado, buscando atalhos. Embora, meus irmãos, os programas frequentemente funcionem, os resultados vêm da carne, não do Espírito de Deus. Cuidado para não dar ouvidos a pessoas que não temem o Senhor. Não estou dizendo que a gente não tem que procurar conselheiros, mas cuidado quem você está escutando. Isso não é só sobre casamento, é sobre criação de filhos, é sobre família, é sobre vida. Os métodos corretos, meus irmãos, envolvem buscar o Senhor e depender do Senhor. Portanto, nós teremos problemas familiares quando cedemos aos costumes culturais errados em vez de seguir o plano de Deus. E a nossa cultura nos pressiona o tempo todo a violar a palavra de Deus. Segunda lição que nós podemos extrair, meus irmãos: pressão aliada à passividade leva a problemas. Sabe, um dos maiores problemas nos casamentos hoje é a passividade masculina. Sabe, meus irmãos, por passividade eu quero dizer não assumir a responsabilidade da direção espiritual do casamento e da família. Sabe, o homem joga tudo nas costas da esposa, e o homem que joga tudo nas costas da esposa se afunda no trabalho, quer se convencer que está levando o sustento financeiro, então ele não precisa fazer mais nada, é fadado ao fracasso. Sabe, meus irmãos, esse não é um fenômeno presente hoje, é um problema há 4.000 anos. No capítulo 15 de Gênesis, nós encontramos Abrão ouvindo a palavra do Senhor. Mas no capítulo 16, nós encontramos Abrão não ouvindo a palavra do Senhor, ele está ouvindo a palavra de quem? Ou a voz de quem? Sarai. Meus irmãos, Abrão aceita passivamente a sugestão de Sarai. Então, quando surgem os problemas, ele diz a ela para fazer o que ela acha que é certo. Está lá no verso 6. Faz segundo a tua vontade, ou seja, faz o que você acha melhor. Meus irmãos, veja, a passividade do começo ao fim. É interessante, amados, que ele não lidou com a situação sozinho. Ele permitiu que Sarai maltratasse Agar, que agora também era sua esposa, quando deveria tê-la protegido. Sabe, eu não estou dizendo, meus irmãos, que é sempre errado ouvir a esposa. 99% é, mas... Brincadeira, irmãos. Eu não estou dizendo que é errado sempre ouvir a esposa, pelo contrário. Eu acho que a coisa mais inteligente que um marido pode fazer
parar e ouvir e consultar sua esposa e caminhar junto. Mas veja, Deus nos deu nossas esposas para nos dar sabedoria e discernimento que muitas vezes nos faltam. Alguém precisa no casamento ser mais pé no chão, porque o outro talvez é muito sonhador. Agora o problema, meus irmãos, não é ouvir a esposa. O problema é abrir mão, é abdicar da liderança espiritual se sua esposa sugerir algo que não vem do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo essa era, onde muitos homens têm deixado de cumprir o seu papel dentro do lar. Isso não é machismo, isso não é ser o valentão da família, pelo contrário. É entender que há uma missão e que há papéis, e cada um deve desfrutar da sua incumbência, do seu papel dentro do lar. Deus, meus irmãos, está estranhamente nesse texto que nós lemos, ausente. Veja, os 6 versos, nós não ouvimos falar de Deus. Ele não recebe aqui, meus irmãos, o crédito. Pelo contrário, ele recebe a culpa. O Senhor me impediu. É a única informação que nós temos. O Senhor me impediu de conceber. E o seu nome é invocado, meus irmãos, para justificar o ponto de vista dela. Mas ele não é buscado. Não se busca a orientação do Senhor. Abrão não se deu ao trabalho de perguntar ao Senhor se essa decisão crucial era ou não da vontade de Deus. Pelo contrário, essa decisão afetaria o resto da sua vida e o restante da história da humanidade. E tudo isso estava debaixo do controle absoluto de Deus. Porque surge uma pergunta: por que Deus não impediu? Só que isso a gente também deve perguntar: por que Deus não impediu Adão de comer o fruto? Ou Eva? Sabe, meus irmãos, tudo o que ele queria, ou o que ele teria que fazer, o Senhor, era dizer para Abrão: não faça isso. Lembra quando Abrão foi sacrificar o seu filho Isaque? E com o cutelo em mãos, próximo a sacrificar, ele ouve a voz do Senhor dizendo: não faça isso. Sabe, meus irmãos, Deus permaneceu em silêncio. Para falar a verdade, o registro bíblico indica que Deus não falou com Abrão novamente por 13 anos. 13 anos. Se você comparar do capítulo 16, o verso 16, e o capítulo 17, verso 1, você vai perceber esse tempo extenso. Agora, por que Deus não impediu Abrão? A única resposta que eu sei, meus irmãos, é que Abrão não se deu o trabalho de pedir o conselho ao Senhor. Deus não vai intervir e impedir que seus filhos cometam erros se eles não buscarem. Nós não somos um robô. Não adianta você buscar atalhos e depois querer jogar a culpa nas costas de Deus. Antes de fazer isso, deveria orar e buscar a orientação do Senhor. Às vezes, meus irmãos, eu ouço alguém dizer: eu vou prosseguir com esta ação e se Deus não me impedir, então eu posso fazer. Está errado. Se eu não sei, não faça. Veja, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós queremos dar um jeitinho ou contornar uma situação para torná-la aceitável. Nós oramos: Senhor, prepara um homem de Deus para a minha vida, prepara uma mulher de Deus para a minha vida, e parece que demora, e aí eu quero dar um jeito. Eu sei, irmãos, esse homem, esse varão que você espera, essa mulher que você espera, não vai cair do céu. Até porque o que cai do céu é outras coisas, e não é bom. Mas nós temos que orar e seguir o que o Senhor quer. Eu já disse num aconselhamento para uma jovem: não é na balada, não é nos barzinhos da vida que eu vou encontrar um homem de Deus. Aí você pode pensar: é na igreja? Depende, porque não quer dizer nada também estar sentado nos bancos. Mas como eu posso encontrar um homem ou uma mulher de Deus? Com os joelhos dobrados e orando e pedindo a Deus que prepare aquele que deve acompanhar a minha vida. Viu, Sara? Agora, meus irmãos... Meus irmãos, nós não vemos isso em Abrão. Esses versículos, meus irmãos, são tão verdadeiros, porque veja, primeiro, uma esposa
pressiona o marido passivo para um plano para aliviar o seu constrangimento aos olhos da sociedade. Eu não tenho filhos. Não partiu de Abrão. Não partiu dele dizer, Sarai, a gente vai ter que dar um jeito. Não, ele concorda, ele consegue o que queria. Mas isso não a satisfaz. Então o que ela faz? Ela o culpa pelos problemas. Se você olhar no verso 5, deixa eu só abrir de novo o que saiu. No verso 5, o texto diz assim, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Uma outra versão, na NVI, diz assim, você é responsável pela injustiça que estou sofrendo. Eita, mulher. Em vez de assumir a responsabilidade, meus irmãos, neste momento, Abrão responde para ela, faça o que quiser, querida. Sabe, meus irmãos, ele estava agindo como um fracote, não como um patriarca. Eu sei, falar de Abrão, como ousa falar desses servos do Senhor? Irmãos, ele é um homem como nós. Foi escolhido por Deus, louvado seja o Senhor. Mas que pecou, que falhou. O que uma esposa realmente quer, meus irmãos, não é um marido que fica passivo diante de todas as situações, não, uma mulher quer um marido que assuma a liderança amorosa no lar, que Deus pretendia que ele assumisse. O que uma esposa temente a Deus quer, são maridos, não como Abrão aqui, mas maridos, meus irmãos, que assumam a liderança espiritual do lar. Não é baixar a cabeça achando que está tudo certo. É poder olhar e dizer, é minha responsabilidade, eu tenho que defender minha casa, eu tenho que conduzir minha família. Mas ao invés disso, meus irmãos, o que nós vemos na nossa sociedade é uma terceirização. Mulheres cansadas, porque os homens não assumem suas responsabilidades dentro do lar. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar, que a mulher não tem que apoiar o marido, no sentido do lar, da educação, não. Nós precisamos resgatar isso, nós precisamos de homens de verdade. E observe os problemas que resultaram da passividade de Abrão. Havia competição entre Sarai e Agar. O bom senso poderia ter previsto isso. Toda vez que nós olhamos na Bíblia a poligamia, meus irmãos, você vai enxergar problemas. Lembrando o caso de Ana e Penina, por exemplo. O plano de Deus aqui é que um homem e uma mulher fiquem juntos por toda a vida. E é impossível para um homem ou para uma mulher se envolver com outras e outras pessoas sem que cause graves problemas e ciúmes e competição, além de ser pecado. Além disso, meus irmãos, há um falso orgulho da parte de Agar. Porque, veja, ela agora se gabava ser melhor que Sarai. Isso levou a um conflito entre Abraão e Sarai. Ela culpou Sarai pela situação, mas veja, é como que Agar estivesse dizendo, você não queria tanto ter um filho? Eu só estava tentando ajudar. E veja o que isso me levou. Ou seja, uma falsa espiritualidade por parte tanto de Sarai, que era quando ela piedosamente afirmou que o Senhor julgue entre você e eu, mas também nós vemos um falso orgulho por parte de Agar. Sabe, meus irmãos, o ponto é que essa família está em conflito. Quando não segue os planos de Deus, o que gera é conflito. Veja, a passividade leva a problemas. Cuidado ao ser muito passivo dentro de casa. Eu não estou falando que você tem que ser um marido ou uma esposa que entra em conflito ou que bate o pé, mas nós devemos cuidar um do outro. Nós devemos estar juntos, caminhar juntos. Sabe, meus irmãos, embora Agar não estivesse isenta dos seus próprios pecados na situação, ela era vítima daquele esquema. Ela foi humilhada. Ela realmente não tinha escolha a não ser ir e se deitar com seu mestre, com seu Senhor. O que resultou, meus irmãos, então aqui, na vinda de um jovem chamado Ismael, porque ela concordou com o esquema de Sarai. E os descendentes, até hoje, têm atormentado os descendentes de Isaac. Estão em guerra.
em conflito. Um ato de passividade pode arruinar uma história de uma família. Cuidado. Em último lugar, meus irmãos, esses versículos nos ensinam que nós não devemos ceder à conivência, que mesmo que tenhamos os motivos certos, nós devemos buscar um objetivo piedoso. E se você ceder à conivência, nunca vai obter o que buscar, mas antes a dependência de Deus deveria nos levar a este lugar. E por isso, em último lugar, seguir o plano de Deus para a família é o caminho para resistir à pressão cultural. Sabe, Abraão ordenou a Sarai que fizesse a Agar o que era bom aos olhos de Sarai. O que vocês acham desse conselho? Péssimo conselho. Mau conselho. Ele deveria ter dito que ela, para fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Um dos piores conselhos que nós temos na cultura que vivemos é: segue o teu coração. Faz o que o teu coração acha que é melhor. Sabe, meus irmãos, o principal objetivo da Bíblia é nos ensinar como amar a Deus e uns aos outros. Nós precisamos, meus irmãos, não recorrer à sabedoria mundana que inundou a igreja por meio da psicologia, por meio da pregação coaching, por meio de tantas coisas que nós temos visto. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a buscar na palavra de Deus os princípios tão elementares para o casamento, para a criação de filhos, para os relacionamentos familiares, para a relação com os pais. E no cerne da maioria dos conselhos que nós temos nos nossos dias, está a necessidade de aprender a amar a si mesmo e aumentar a sua autoestima. Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Não é a baixa ou a autoestima. Na verdade, nós nos amamos demais e não temos espaço para amar aquele ou aquela que está ao nosso lado. No cerne do conselho de Deus está a necessidade de aprender a negar a si mesmo e aumentar a estima, não sua, mas pelos outros. Invariavelmente, meus irmãos, quando há conflito no lar, é porque um ou ambos, os cônjuges ou nas relações familiares, alguém está falhando na devoção pessoal a Deus e na aplicação dos princípios divinos para amar uns aos outros. Deus está no centro do seu lar. Você tem buscado na palavra? Ou tem buscado na internet? Ou tem buscado nos conselhos de amigos? Mais uma vez, eu não estou dizendo que não há bons conselhos. Eu não posso generalizar. Mas eu posso dizer, meus irmãos, aonde nós estamos buscando? Qual fonte nós estamos bebendo? E para concluir, eu quero concluir deixando 4 pontos de ação para os irmãos. Porque talvez você, nessa noite, está enfrentando dificuldades assim. Primeiro, mude seu foco na busca pela realização pessoal e felicidade para buscar por agradar e glorificar a Deus. O fim principal do homem não é a sua felicidade por si mesmo. Deus não te criou para ser feliz por si mesmo. Alguém pode dizer, eu vou casar para ser feliz. Os casados sabem como isso é verdadeiro, né? Você pode sair um pouquinho, sabe? Brincadeira, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos essa utopia, vou casar para ser feliz. Na verdade, a felicidade do homem, ela nunca vai ser encontrada de forma plena numa outra figura como a esposa ou a felicidade da mulher no esposo. A felicidade plena é encontrada no Senhor, na adoração. Os crentes ou os cristãos que se deixaram levar pela busca cultural, pela realização pessoal e felicidade, caem numa armadilha de usar Deus e a Bíblia para fazer essa felicidade. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos entender que se para ter um casamento feliz, um relacionamento feliz com os filhos, com os pais, em primeiro lugar nós temos que buscar agradar e glorificar a Deus e nos satisfazer nele. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, você não precisa mendigar o amor de ninguém. Pelo contrário, você vai amar a sua esposa, vai amar o seu marido, sem esperar nada em troca. Sabe por quê? O que mantém um casamento não é o amor pregado neste mundo,
é o compromisso assumido diante de Deus e o amor, claro, que recebemos da parte do Senhor. Eu posso amar a minha esposa ou meu marido quando falham? Claro que posso. Cristo me amou. Ele se entregou. Por isso, lá em Efésios, o Senhor nos diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Segundo, você não pode agradar e glorificar a Deus sem se saturar pela palavra de Deus, pela sua palavra. Meus irmãos, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, será simplesmente arrastado pela correnteza poderosa da nossa cultura. Nós jamais vamos conseguir fazer frente a esse meio tão danoso que tem crescido e invadido a família, nos alimentando apenas com caixinhas de promessa durante o dia, ou apenas com algumas pinceladas. Não, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar para nos manter saudáveis. Meus irmãos, eu não sei quem percebeu, vou até fazer uma propaganda aqui, que eu estou um pouquinho mais esbelto, estou mais magrinho. Depois da feijoada, acho que acabou essa. Eu, há uns 15 dias ou mais, estou fazendo uma dieta meio forçada de doce, de açúcar. Estou abrindo exceção nos finais de semana, né? Mas durante a semana eu estou firme. E carboidrato também. E uma das coisas que eu percebi, meus irmãos, é que durante a semana eu estou sentindo muita fraqueza. Muita fraqueza. É Deus falando que eu tenho que comer. E eu, enquanto escrevi, eu estava pensando nisso. Irmãos, às vezes nós estamos nos sentindo tão fracos, tão abatidos, nossa família em ruínas. Não é porque Deus quer que a sua família viva assim e ponto final. É que você não tem se alimentado o suficiente do alimento nutritivo da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes a TV fica ligada por horas. Muitas vezes o WhatsApp está correndo à solta. Muitas vezes as redes sociais estão ali bombando, desculpa a expressão. Mas a sua Bíblia está fechada. Tem alguma coisa errada nisso. Terceiro, agora para os maridos. Maridos, vocês precisam assumir a liderança amorosa no lar. E esposas, vocês precisam deixar que os seus maridos assumam essa liderança. Meus irmãos, eu não estou falando de se tornar aqui aquele que grita para a sua esposa e para os seus filhos e agora é o machão dentro do lar e pode fazer tudo. Não, essa não é a liderança bíblica. Eu estou falando de liderar pelo exemplo. Eu estou falando de liderar pela força na sua caminhada pessoal e crescente com Deus. Seus filhos precisam ver você orar. Seus filhos precisam ver você na igreja. Seus filhos precisam ver você temente ao Senhor. Não espere resultados diferentes se nós estamos seguindo um patamar totalmente diferenciado, caminhando longe do Senhor. A principal descrição do trabalho de um marido, meus irmãos, homens, é amar a sua esposa sacrificialmente, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está faltando isso. Posso dizer aqui, meus irmãos, que vivemos numa sociedade que o egoísmo tem tomado conta, sempre visando para si. Se o marido se concentra em sua responsabilidade ordenada por Deus, com o desejo de glorificar a Deus, e a esposa ali saber que o seu marido está vivenciando assim, não há competitividade, porque ela sabe que tem um marido que está guiando o seu lar. Mais uma vez, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que o marido tem que sentar na cadeira e dizer, mulher, me serve. Não. Ele precisa sim criar os seus filhos na demonstração do Senhor. Ele precisa sim caminhar com a sua esposa, exortar a sua esposa quando estiver errada, mas também ter a humildade de reconhecer que ele também erra e pode ser exortado pela sua esposa, que também é crente, que também é temente ao Senhor. Os maridos devem sempre se lembrar que o estudo da palavra de Deus é o estudo sempre que vai trazer a força, o nutriente para ele caminhar. Eu li uma frase e eu tive que colocar. Os maridos devem sempre se lembrar
que dentro dos registros policiais nunca apareceu nenhum caso de uma mulher que atirou no marido enquanto ele lavava a louça. O fato de você ajudar a sua esposa dentro do lar não quer dizer que você vai deixar de ser homem, pelo contrário. Você está servindo pelo exemplo. Mas, meus irmãos, eu quero terminar aqui dizendo para você, meu irmão, minha irmã, o que eu disse na semana passada. Lute por sua família. Pastor, mas eu tenho já dificuldades, eu já não tenho uma família completa, eu tenho passado por dificuldades. Lute por sua família. Pastor, mas é só eu e os meus filhos. Lute pela sua família. Pastor, eu estou casado há tantos anos, mas ela não muda. Lute pela sua família. Não ceda à pressão cultural. Expressões culturais vão dizer que não há esperança. Não tem jeito. A mídia está aí para dizer para você, olha, abandona. Casa com aquele ator de novela, com aquele príncipe encantado, com aquela princesa. Cuidado, porque às vezes ele esconde uma face de um sapo, de uma sapa, ao invés de ser um príncipe. Cuidado. Agora aquele que teme ao Senhor, se dobra e se curva, pedindo a Deus que o abençoe em seu lar. E como diz o salmista, feliz será. E tudo te irá bem. Por quê? Porque tem temor no lar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deus amado, louvado seja o teu nome. A família é tua. Nós somos teus. Mas muitas vezes, ó Pai, nós enfrentamos lutas, dificuldades, batalhas. Mas nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude nesta luta, a não ceder às pressões da cultura ao nosso redor, a não ceder, ó Pai, às vozes que tentam nos desviar da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não conduzir-nos dentro do lar de forma passiva. Senhor, levanta homens tementes a Ti, como exemplos, como modelos, não apenas do rebanho do Senhor, da casa do Senhor, mas exemplos do lar. Levanta mulheres tementes a Ti, ó Deus, que servem ao Senhor por amor, que servem o seu lar, apoiando, caminhando ali ao lado, sabendo que está fazendo isso para o Senhor. E a todos nós, ó Deus, ensina-nos a glorificar o Teu nome em nossa família, em nossa vida. Louvado seja o Teu nome nesta noite, não só hoje, mas por todo sempre. A palavra é Tua. Aplica conforme o Teu querer em cada coração aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está presente aqui e há de falar conosco, segundo a Tua vontade, não só agora, mas durante todos os dias da nossa caminhada. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos.